Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite E se inscreva. e vamos para a nossa Escola Bíblica de hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que se encontra no livro de Cantares de Salomão. Esse é um livro muito difícil, né, da gente ver por aí alguém falar sobre ele. Gosto muito desse livro e hoje nós iremos meditar nessa palavra. Cantares, capítulo de número 2, versículo 15, diz o seguinte: Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que tem a ver raposa com uva? Raposa é um animal carnívoro. Raposa não come uva e muito menos flores. O que nós podemos aprender com isso aqui é que ele não está falando simplesmente de um animal, mas está se referindo a algo que é figurado. Veja que ele diz que as raposas fazem mal à vinha. O que é a vinha? Lembra do hino que nós cantamos, né? Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. A vinha do Senhor é a obra de Deus. É o lugar em que nós estamos pregando a palavra, que nós estamos ensinando. Este é chamado de vinha na linguagem espiritual, na linguagem cristã. Então, a vinha é a casa de Deus, é a obra de Deus. As raposas faz mal para a vinha. E quem são essas raposas? Vamos identificar essas raposas hoje? Alguém identificou essas raposas na Bíblia? Sim, o próprio Jesus identificou essas raposas. Lucas 13:32. Ele, porém, lhe respondeu: Ide dizer àquela raposa velha que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Então veja, como nós falamos, não está se referindo a uma raposa, um animal, mas é uma palavra simbólica. Da mesma forma que Jesus aqui em Lucas não está se referindo a um animal, mas está se referindo a quem? A Herodes. E Jesus se refere a Herodes como raposa velha. Essa linguagem de raposa ou raposa velha, como Jesus usa com relação a Herodes, está se referindo a pessoas astutas, a pessoas veacas. O que tem de crente raposa velha por aí dando golpe, causando mal à obra do Senhor, que estão com o nome sujo na praça, que toma emprestado, não paga. São pessoas astutas, pessoas que usam de uma forma maliciosa, num linguajar tão bonito, para enganar pessoas, simplesmente para dar o golpe, como diz a história. Inclusive o cantor, se não me falha a memória, Reginaldo Rossi, ele gravou uma música que fala sobre raposas e uvas, né? É verdade. Então ele se referia exatamente a essa passagem. Veja, o que a letra daquela música fala? Ele fala de pessoas que buscam ganhar confiança, porque ele está falando de um relacionamento, ele diz assim, aquilo lá já existia, mas nem se falava. Em muitos conselhos em que tua mãe te dava, tinha um que dizia só depois de casar. Então ele pegava a menina com todas as confianças dos pais, saía com ela à noite, mas em nenhum momento ele cumpriu com aquela confiança. Ele quebrou aquela confiança. Para quem não sabe, Reginaldo Rossi era um cara bastante conhecedor, era um professor. Foi bem lembrado, esta canção cantada pelo cantor Reginaldo Rossi, já falecido, que era um grande conhecedor da cultura judaica, era um grande conhecedor das escrituras sagradas. Apesar de não praticar assim, de estar dentro de uma igreja ou coisa desse tipo, ele era um conhecedor, ele era professor, para quem não sabe, ele era um grande conhecedor e quando ele escreveu aquela letra, ele está se referindo exatamente a esse texto aqui, está se referindo a esta passagem. Pessoas astutas, pessoas que são verdadeiras raposas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o quê? Teu beijo roubar.
Esse texto aqui, ele se refere a raposa e uvas, porque raposa não come uva. E as raposas estavam dentro da vinha. Isso significa que alguém o colocou dentro da vinha. Alguém permitiu que a raposa velha estivesse dentro da vinha. Porque, veja, não é só a raposa velha que está aqui. Aqui está a raposa velha e as raposinhas. Realmente tem as raposas velhas e as raposinhas. Quem são as raposinhas? As raposinhas são aquelas que nós podemos dizer que já estão aprendendo com a raposa velha. Estão dentro da casa do Senhor e não entraram ali por acaso. Alguém os levou. Alguém os levou pela amizade, alguém os levou pela influência que tinha, alguém os levou pelos status que tinha, porque muitas vezes essas raposas velhas estão aí praticando o golpe, a torta e a direita, como diz a história, e não importa, às vezes um simples irmão na obra lá, ele comete uma coisa tão simples e ele é punido severamente. Mas essas raposas velhas aqui, quando elas cometem algo até absurdo, isso é, como diz a história, abafado. É o abafa o caso. Esquece esse assunto, morreu esse assunto. Por quê? Porque a raposa velha, ele tem status, mas é uma raposa velha. Jesus criticou Herodes, mas o que havia de bajulador de Herodes, a gente não consegue enumerar. Eram muitas pessoas que estavam ali bajulando Herodes. Por quê? Porque ele era o governador. E hoje tem muito no nosso meio, né, esse tipo de pessoas, tanto no nosso meio evangélico como sem ser. O que tem de bajulador hoje é muito, gente, muito mesmo. E o bajulador, você sabe que todo bajulador tem um preço. Quando alguém vai bajular outra pessoa, não pense que ele está bajulando a pessoa de graça, ele quer algo em troca. Amanhã depois ele quer algo em troca e a gente precisa entender isso. Quando alguém começar a lhe elogiar demais, desconfie. Quando alguém começar te dando elogio exageradamente, desconfie. Existe o elogio e existe a bajulação. São duas coisas parecidas. O elogio é saudável, a gente precisa elogiar pessoas. Porque a gente vê nas Escrituras Sagradas muitos homens de Deus elogiando pessoas que tiveram um papel importante durante a história bíblica. Durante as passagens bíblicas a gente vai ver na história pessoas sendo elogiadas, trazendo-lhe a memória. Quando Deus se apresenta para Moisés, o próprio Deus ele faz isso. Ele traz a memória a Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto é o que? É reconhecimento. Reconhecimento é uma coisa, bajulação é outra coisa. Bajulação é aquilo que os jovens fizeram com relação a Absalão, quando lhe davam conselho para ele tomar o trono do seu pai. Por quê? Porque eles queriam assumir uma posição no trono. Eles não tinham chance no governo de Davi, mas se Salomão se tornasse rei, eles iam começar a ter cargos importantes. Veja, o bajulador não joga de graça, ele não bajula ninguém de graça. Ele está preparando o golpe, assim nós podemos identificar as raposas velhas. Nós precisamos ter muito cuidado com essas raposas velhas. O interesse está por trás, né? Tem alguma coisa e o interesse maior. O profeta Ezequiel, no capítulo 13, o versículo 4, diz o seguinte: os teus profetas, ó Israel, têm sido como raposas no deserto. Aqui Deus está comparando os profetas de Israel, que eram bajuladores, aqueles que estavam na Babilônia, bajuladores, aqueles que eram profetas no tempo de Zedequias, antes de Nabucodonosor levar o povo para a Babilônia, que bajulava o rei. Os falsos profetas chamavam Jeremias de falso profeta, para você ver como é a história. Quando você vê alguém se exaltando ou bajulando, é porque na verdade ele é o falso profeta. Jeremias sofreu todas aquelas atrocidades, todas aquelas covardias,
E mesmo assim, ele não se calou de dizer, olha, ou você se arrepende, ou você se entrega, ou o rei da Babilônia vai vir aqui, vai queimar tudo a fogo, inclusive os seus filhos vão morrer à tua vista, e você precisa. Mas como os bajuladores estavam ali pensando em cargo, não pensaram na vida do povo, do inocente que iam morrer, que iam perder a vida como perderam. Pensaram em si mesmo, né? No seu próprio benefício, né? No seu próprio benefício. Era o que eles queriam. E o interessante é que hoje tem muitos desses no nosso meio. Infelizmente. Quando você vê, já fique desconfiado, né? É verdade. Dessas pessoas que tentam, são interesseiras, que tem muitas, querem cargos, ou então querem alguma coisa, querem subir em cima do seu próximo. É verdade. Querem usar pessoas como escada, né? Infelizmente. Então, Cantares capítulo 2:15, repetindo para a gente encerrar. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flores. Quando a obra do Senhor está em flores, a ponto de brotar, a ponto de crescer, Satanás sempre vai enviar uma raposa velha no meio da obra do Senhor para que possa derrubar essas flores, para que não venha produzir os frutos. É por isso que é muito difícil um novo convertido no meio de uma vinha onde existem as raposas velhas e as raposinhas, elas serem transformadas, vir produzir flores e assim dar frutos. Sabe por quê? Porque quando chega do determinado lugar, ele chegou em um lugar que não é o seu habitat natural, ele precisa se entrosar e ali aos poucos o Espírito Santo ir transformando ele. Mas o que é que acontece? Ele começa a observar que tem pessoas que lhe olham de banda. Ele começa a observar que tem pessoas que começam a torcer o rosto para o seu lado quando ele vai passando. Aquilo vai entristecendo. Daqui a pouco ele começa a ouvir uns buchichos. Daqui a pouco ele começa a ver algo que não está agradando. Daqui a pouco ele começa a perceber acepção com relação à sua pessoa. E isso faz com que ele se entristeça e saia, não permaneça. Por quê? Porque as raposas velhas e as raposinhas estão derrubando as flores para que não produza fruto, infelizmente. Infelizmente é dessa forma, né? Cabe a você que está ouvindo essa palavra, que guarde no seu coração e ajude as pessoas que estão ao seu lado. Seja um cristão autêntico. É o nosso conselho para você. Medite nessa palavra em casa, vá meditando e vendo que tem mais coisas boas que você vai aprender. E não esqueça, quando tiver um novo convertido, chegue junto dele, apoie, mostre para ele a verdade, mostre para ele que nem todos que estão ali estão com o interesse de ver a obra do Senhor crescer. Infelizmente, tem alguns que estão ali só para apontar, tem outros que estão ali somente para acusar, então outros que estão ali somente, como a gente já falou, tentando subir, fazendo os outros de escada. E quando as pessoas tiverem essa consciência, eles vão ser preparados desde o começo, porque tem pessoas que quando chega na igreja, chamada igreja, no templo, na congregação, alguns obreiros querem esconder a verdade do que acontece ali dentro. Meu querido, em todo canto tem cafajeste, em todo canto tem picareta, em todo canto tem mau caráter. E isso tem que ser mostrado, isso tem que ser ensinado desde o início, de quando chega um novo convertido na obra do Senhor, para que ele não venha se decepcionar, para que ele venha se firmar em Cristo, na palavra. Porque se ele for se firmar em templo, ou ele for se firmar em pessoas, ele vai cair, porque quando aquela pessoa decepcionar, porque nós o decepcionamos. Quando alguém está firmado em outra pessoa,
se essa pessoa decepciona, aquele outro cai junto. Por quê? Porque estava confiando que ali havia um super-herói, um super-crente, um super-cristão, e isso não existe. Super-crente não existe. Existem homens e mulheres falhos, mas que tentam, de alguma forma, lutar até a volta de Jesus para que possa, como diz o apóstolo Paulo, combater o bom combate, encerrar a carreira, guardar a fé e correr para receber a coroa que está prometida pelo Senhor para cada um de nós. E também você procura uma forma melhor para ensinar essa pessoa, para contar a ela, para que ela não se assuste tanto, né? Porque tem como você conversar com a pessoa, orientar como é, como não é, né? E mesmo que você não tenha tido alguém para lhe orientar, seja para essa pessoa o que você queria para você. Perfeitamente. E assim, com certeza, Deus primeiramente vai ficar agradecido pela maneira que você cuidou e você vai se sentir muito bem, eu te garanto isso. É verdade. Então, não esconda a verdade ao povo. Quando o povo é firmado na verdade, nada o abala. Mostre a verdade, para que quando vier as decepções, essa pessoa esteja firmada na verdade, e decepção nenhuma pode derrubar aquele que está firmado na verdade. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.